E aí pessoal, tudo bem? Professor Edmundo aqui, né? Vamos ter uma aulinha hoje de MHS. Vamos ver uma revisão de MHS e vamos trabalhar a parte final, que é a parte de energia que está faltando, né? A energia no MHS. Então vamos lá. Bem, vamos começar a nossa aula recapitulando as aulas anteriores, como eu sempre faço, né? Recapitulando as aulas anteriores. Então, nós começamos explicando o que é o MHS, é um movimento que se repete periodicamente, sob a ação de uma força restauradora. Vimos que os dois principais exemplos é o pêndulo e o sistema massa-mola, né? O pêndulo e o massa-mola. Eu coloquei aqui uma ilustraçãozinha para você ver a relação entre o movimento circular e o movimento harmônico simples. Existe uma relação direta entre movimento circular e movimento harmônico simples. Então vamos lá. Bem, vou pegar esse lápis que está aí nesse videozinho ilustrativo e vou colocar em cima do disco. Esse lápis vai girar junto com o disco e a sombra dele lá na parede realiza um MHS. Ou seja, quando o corpo realiza um movimento circular, a sombra dele no anteparo, que no caso é a parede, realiza um MHS. Veja só, o disco está girando e a sombra dele lá na parede realiza um movimento harmônico simples, tá bom? A amplitude dele, né? A amplitude dele é no caso do zero até o mais A, ou do zero até o menos A, né? A amplitude não é de uma extremidade até a outra. A amplitude é do zero até o A. Olha só, do zero até o menos A, ou então do zero até o mais A. Quando o corpo gira, a sombra dele realiza um MHS, beleza? Então tá aí. Bem, vamos fazer o seguinte, vamos agora fazer uma recapitulação das fórmulas que a gente já trabalhou. Então, primeiro, as duas fórmulas mais importantes do conteúdo, né? Que são as indispensáveis, que você tem que saber. Primeiro, o período do massa-mola. Você prende um bloco na mola, deforma a mola e depois solta. Aí esse bloco começa a ir e voltar, ir e voltar. O tempo para ir e voltar é o período, que a gente chama de período, tá bom? Como é que calcula esse período? 2π vezes a raiz de m sobre k. Esse m é a massa do bloco e k é a constante elástica da mola. Depois o pêndulo. O período do pêndulo, o que é um pêndulo? É um corpo, uma massa presa a um fio que se põe a oscilar, né? O tempo para ir e voltar, ou seja, o período, é 2π vezes a raiz de L sobre G. Esse L é o comprimento do fio e G é a gravidade, tá bom? Bem, essas são as duas fórmulas mais importantes do conteúdo, tá bom? Depois a gente viu as funções. A função da posição, que é A vezes o cosseno de ômega t mais φ0. Esse A é a amplitude, que é do zero, né, o ponto de equilíbrio zero até a extremidade. Ômega é a velocidade angular, tá bom? T é o tempo, φ0 é o ângulo inicial. A velocidade é menos ômega vezes a seno de ômega t mais φ0. E a aceleração é menos ômega ao quadrado vezes a vezes o cosseno de ômega t mais φ0. Perceba que a aceleração pode ser também menos ômega ao quadrado vezes x. Porque esse a cosseno de ômega t mais φ0 é o x, tá bom? Então, essas são as fórmulas do MHS. Os dois períodos, o período do massa-mola, o período do pêndulo e as três funções horárias. Eu sei que essas funções são feias, são horríveis, né? Ruim de memorizar, mas só tem um jeito de você memorizar essas fórmulas, praticando elas. Vai praticando, que aos poucos você vai assimilando elas, tá bom? Bem, vale a pena também, para você entender energia no MHS, que é esse a nossa meta hoje,
é entender energia no MHS, vamos fazer aqui uma revisão das formas de energia que você vê na mecânica. Eu sei que vocês não viram ainda esse conteúdo com o outro professor, mas eu vou fazer aqui uma revisãozinha só para a gente usar no MHS. Então vamos lá. Análise energética do MHS. Então primeiro vamos recordar aqui. Energia cinética. O que é energia cinética? É a energia relacionada ao movimento. Depende da velocidade. mv²/2. Não esquece que essa energia depende da velocidade. Tá bom? Isso quer dizer o quê? Se a velocidade aumenta, a energia cinética aumenta. Se a velocidade diminui, a energia cinética diminui, tá bom? Se a velocidade é zero, a energia cinética é zero. A energia potencial gravitacional depende da altura, mgh. Depende da altura. Quanto maior a altura, maior a energia potencial gravitacional. E a elástica? A energia potencial elástica é kx²/2. Essa energia depende da deformação x, tá bom? Depende da deformação da mola, x. Então, gente, eu vou precisar que vocês tenham essas fórmulas memorizadas. A energia cinética depende da velocidade. A energia elástica depende da deformação da mola, que são as duas energias que nós vamos estudar mais aqui, tá bom? O que a gente chama de energia mecânica? A energia mecânica não é uma forma de energia, na verdade é a soma das energias, tá? É a energia cinética mais a potencial gravitacional mais a potencial elástica. É a soma das energias. Então não esquece. Se eu disser assim, calcule a energia mecânica, o que você vai fazer? Você vai olhar para a velocidade e calcular a cinética. Tá bom? Veja a altura e calcula a gravitacional. Veja a deformação da mola e calcule a energia potencial elástica. Soma tudo. Ao resultado você chama de energia mecânica, tá bom? Não precisa ter as três. Pode ser que um corpo só tenha uma ou duas dessas aí, ou as três, mas não precisa ter as três, tá bom? Bem, outra coisa que a gente tem que recordar é o teorema da conservação da energia mecânica, né? O famoso teorema da conservação. E, na verdade, é a lei mais importante da física, né? É a que mais explica fenômenos naturais. O que diz esse teorema? Em um sistema isolado de forças dissipativas, a energia mecânica se conserva, a energia mecânica é constante. Ou seja, se não há atrito, a energia mecânica não muda. Professor, o que significa a energia mecânica ser nula? Desculpa. O que significa a energia mecânica ser constante? Ora, significa dizer, gente, que se a energia cinética aumenta, a potencial diminui. Se a potencial aumenta, é porque a cinética diminui. Mas a soma tem que dar a mesma coisa que a mecânica. Então, quando a energia cinética vai aumentando, a potencial vai diminuindo e vice-versa, tá bom? Então, não esqueça disso. Energia mecânica depende da velocidade, a energia potencial gravitacional depende da altura e a elástica depende da deformação da mola. Bem, eu coloquei uma ilustraçãozinha aí, gente, para você saber, se entender o MHS, né? O MHS. Eu coloquei um bloco preso a uma mola, presa na parede. Olha, eu vou puxar o bloco, esticando a mola. Veja aí, ó. Estou puxando o bloco, agora eu vou soltar. Soltei. Aí ele vai realizar um MHS. Esse é o movimento que a gente vai estudar. Movimento, né, de ida e volta. Ida e volta, tá bom? Esse é o MHS. Bem, vamos dar uma olhada bem aqui nessa ilustração. Ó, você está vendo o bloco indo e voltando, né? Você está vendo? Deixa eu fazer de novo aqui. Vou puxar o bloco. Bora, preste atenção. Preste atenção, estou puxando o bloco. Estiquei a mola. Agora eu vou soltar. Veja que nesse movimento,
o bloco para nas extremidades. Ele vai, para. Então, o bloco para nas extremidades, né? E no meio, bem no meio, a velocidade é máxima. Ele para nas extremidades e no meio ele tem velocidade máxima. Duas coisas que eu preciso observar. Nas extremidades o bloco para e a deformação da mola é máxima. Nas extremidades, a mola está deformada ao máximo. No meio a velocidade é máxima e o bloco não tá, e a mola não está deformada, tá bom? Vamos fazer um esquema aqui para entender isso melhor. Então tá aí o bloquinho. Esse bloco ele vai oscilar, tá bom? Ele vai oscilar entre menos A e A. Veja que o bloco para nas extremidades. Parou, moveu. Parou, moveu. Parou, moveu. Parou, moveu. Ele para nas extremidades. E no meio, né? No meio a velocidade é máxima no zero, tá bom? No zero a velocidade é máxima. É isso que eu preciso, tá bom? Então vamos lá. No menos A velocidade é zero. Portanto, a energia cinética é zero. No meio, a velocidade é máxima. Portanto, a energia cinética é máxima. Lembra que a energia cinética depende da velocidade. Tá bom? E na outra extremidade, ele para. Então, a energia cinética é zero. Então, não esqueça disso para as questões teóricas. Esse bloco ele para nas extremidades. Aí a energia cinética é zero. E ele se move com velocidade máxima no meio. Vamos falar agora da deformação da mola. A mola está deformada ao máximo nas extremidades. Na hora que ela está no menos A mola está comprimida ao máximo. A mola está comprimida ao máximo agora, no menos A, e está comprimida em máxima agora no mais A. Então, a deformação é máxima nas extremidades e é zero bem no meio. Tá bom? Então, a energia potencial, veja aí, que ela varia inversamente com a cinética. Quando a cinética é zero, a potencial elástica é máxima. Quando a cinética é máxima, a potencial é zero. Tá bom? Beleza. Agora, vamos fazer o seguinte. A gente já viu onde é que a velocidade é máxima, onde é que a velocidade é mínima, onde é que a deformação é máxima, onde é que a deformação é mínima. Agora, crianças, vamos ver a força, vamos analisar a força, tá bom? Força no MHS. Então, a força que eu estou falando é a força elástica. A força elástica é menos kx, né? Essa definiçãozinha de força elástica, menos kx, a gente chama de lei de Hooke, tá bom? Observe que a força é máxima quando o x é máximo, ou seja, quando a deformação da mola é máxima. E onde é que a deformação é máxima? Nas extremidades. Nas extremidades a mola está deformada ao máximo. No menos A ela está comprimida ao máximo e no mais A ela está esticada ao máximo. Então a mola ela tem força máxima empurrando o bloco nas extremidades, aqui e aqui. E no meio a mola não está deformada, o x é zero, então não tem força elástica, tá bom? Então a deformação é máxima no menos A, é mínima no zero e máxima no mais A. Como a força depende da deformação, então a força é máxima onde? No menos A. Gente, lembra que o que força provoca? Força provoca aceleração. Para você acelerar um corpo, você tem que empurrar ele. Então, quanto maior a força, quanto maior é o empurrão que você dá no corpo, maior é a aceleração. Então, quando a força elástica é máxima, a aceleração também é. Tá bom? No meio, a deformação da mola é zero. Portanto,
a força elástica é zero. Então não tem aceleração, porque não tem força. E na outra extremidade, a deformação é máxima, o x é máximo, portanto a força elástica é máxima. Então a aceleração também é. Então, quando eu vou analisar as forças no MHS, não esquece, a força é máxima nas extremidades e é zero no meio. Consequentemente, a aceleração é máxima nas extremidades e é zero no meio, tá bom? Então a gente fez aí uma análise da força e da energia. Da força e da energia, tá bom? Feito essa análise, nós estamos aptos a fazer algumas questões aqui, tá bom? E eu fiz aqui algumas questões para vocês, para a gente exercitar agora, tá? Bem, a primeira questão coloca um texto aí, né? Eu não vou ler esse texto, tá bom? Porque eu estou sem saco para ler esse texto desse tamanho. Eu vou para a questão. Se necessário, eu volto e leio o texto, mas eu só vou voltar e ler o texto se eu perceber que há necessidade disso, tá bom? Então vamos direto para a questão. Vamos lá, questão 1. A figura a seguir mostra um corpo de massa 0,05 kg preso a uma mola de constante elástica 20 N por metro. O objeto é deslocado 20 centímetros para a direita. Eu puxei o bloco com a mola 20 centímetros para a direita. E depois soltei, né? A partir da posição de equilíbrio sobre a superfície sem atrito, passando a oscilar do mais A até o menos A. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Veja que ele não fez nenhuma pergunta ainda, né? Ele não fez pergunta, mas ele já deu alguns dados para você. Você não está entendendo. Meu filho não está entendendo, não? Tire os dados. Tire os dados e olhe para a pergunta. Bora, olha aí, ó. Ele deu a massa, que é 0,05 kg, certo? Deu a massa. Deu a constante elástica, que é 20 N por metro. E deu a deformação máxima, que é a amplitude, 20 centímetros. Gente, ele já te deu a massa, a constante elástica e a amplitude. Beleza. Vamos para a pergunta. Assinale a afirmação correta. Ó, gente. Quando a questão pedir assim, assinale a afirmação correta, é importante que você tente anular algumas letras logo, tá bom? Antes de você ir para a questão. Antes de você querer saber qual é a resposta. Então, letra A. Na posição menos 20, ou seja, na extremidade, a mola tem energia cinética de 0,4 joules. Isso é mentira, gente. O bloco para nas extremidades. Ele para. Ele vai parar no menos 20 e vai parar lá no mais 20. Ele para. Se ele para, a energia cinética é zero, porque ela depende da velocidade. Tá bom? E a energia potencial elástica é máxima. Ele está dizendo que é nula na letra A. Nas extremidades, a mola está deformada ao máximo. Então, a energia potencial elástica é máxima. Então, a letra A é falsa e absurda. Você não vai nunca marcar essa letra A sem fazer conta. Letra B. Na posição menos 20, toda a energia do sistema vale 0,4 joules. Beleza, pode até ser que seja verdade. E está no objeto sob a forma de energia cinética. É falso, igual a letra A. Por quê? Porque na posição menos 20, que é a extremidade, o bloco para. Então não tem energia cinética. A energia cinética é zero. Ele está dizendo que toda a energia é cinética. Então a letra B está fora. Letra C. Na posição x igual a zero, toda a energia do sistema está no corpo na forma de energia cinética. E sua velocidade vale 4 metros por segundo. Gente, na posição zero, o móvel tem velocidade máxima, que é o meio, né? Quando ele passa com velocidade máxima. Então, essa letra C, ela é atraente, né? Ela é plausível. Pode ser que seja verdade. Então, eu deixo aí a letra C em stand-by aí, tá bom? Mas antes de ver se a letra C é verdadeira, vamos olhar para a letra D. A letra D está dizendo assim: na posição x igual a 20 centímetros, toda a energia do sistema é nula. Falso. Na posição x igual a 20, a mola está esticada, então tem pelo menos energia potencial elástica.
Então, por eliminação, tu eliminou a letra A, B e D, ficou só a C. Então, pode marcar a letra C. Nós vamos provar que a letra C está certa. Bem, ele está perguntando qual é a velocidade máxima, né? Que é a velocidade no equilíbrio, no zero. Então, vamos lá. Primeira questão, está aqui os dados que ele deu, né? Aí os dados. Eu sei que a energia cinética máxima é igual à potencial elástica máxima. Que quando uma diminui, a outra aumenta, né? A energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. A elástica é kx ao quadrado sobre 2. Então, meus filhos, de cara você cancela 2 com 2. Cancela 2 com 2. Substitui. Quem é a massa? 0,05. A constante? 20. E a deformação? 0,2. Só que a gente vai colocar em notação científica, tá bom? A massa, 0,05, que é 5 vezes 10 a menos 2, v ao quadrado. O K é 20. E a deformação x é 0,2, tá bom? Esse 0,2 ao quadrado é 0,04, que é 4 vezes 10 a menos 2. Eu só fiz o 0,2 ao quadrado, que é 0,04. Cancela 10 a menos 2 com 10 a menos 2. Passa esse 20, aliás, passa esse 5 dividindo. Fica v ao quadrado igual a 80, que é 20 vezes 4, dividido por 5, que dá 16. Passa o quadrado na forma de raiz, a velocidade é 4 metros por segundo, letra C. Então, é uma questão que você nem precisaria ter feito conta para fazer, tá bom? O Enem, ele vem nessa toada aí, ele vem nesse estilo. Se você for esperto, né? Não precisa ter só conhecimento, tem que ser esperto também. Você vai conseguir fazer as questões do Enem. Vamos para a questão 2. Questão 2. Um sistema oscilante, massa-mola, possui energia mecânica igual a 1 joule. Né? 1 joule. Uma amplitude de oscilação de 0,5 metros. E uma velocidade máxima igual a 2 metros por segundo. Portanto, a constante elástica da mola e a massa do bloco valem respectivamente quanto? Crianças, vamos lá. Eu quero que vocês respondam essa questão bem aí. Eu vou dar 2 minutos para vocês responderem essa questão. Vamos lá, 2 minutos. Façam aí rapidinho. Todo mundo. 2 minutos, quero ver. Bora, pessoal. Faz a questão. Tira os dados primeiro. Tira os dados. Veja, de acordo com a pergunta, qual é a forma que você vai usar. Bora, respondam aí. Quero ver. Tá com 1 minuto já. Bora, falta mais 1 minuto. Vamos lá. Já respondeu, né? Responderam? Pronto? Vamos lá. Se você não entendeu a questão, tire os dados. A energia mecânica, 1 joule. Amplitude, 0,5.
Velocidade máxima, 0,2. Qual é a pergunta? Ele quer a constante elástica e a massa. Ele deu energia mecânica, deu a deformação máxima. Essa deformação máxima, pessoal, é a amplitude. Amplitude. Deu a velocidade máxima. Ok? Então vamos lá. Energia mecânica é a cinética mais a potencial, né? Só que quando uma aumenta, a outra diminui. Quando uma diminui, a outra aumenta. Eu estou considerando que o sistema é conservativo, né? Então eu posso dizer que a energia cinética máxima é quando a potencial é zero. Quando a potencial é zero, a cinética é máxima. Então quando a potencial é zero, a cinética é máxima e é igual à elástica. Desculpa, é igual à mecânica. Então a energia cinética máxima é igual à energia mecânica. E a energia potencial elástica máxima é igual à mecânica, tá bom? Então vamos lá, vamos descobrir primeiro a constante elástica. Vamos igualar. A energia potencial elástica é kx² sobre 2. Mas qual é o valor máximo da energia potencial elástica? É a mecânica, que é 1 joule. O x é 5 vezes 10 a menos 1, que é 0,5 metros, dividido ao quadrado dividido por 2. Tá bom? Então a energia elástica máxima é 1. A deformação x é 0,5 sobre 2, ao quadrado sobre 2. Faz esse quadradozinho aí. Dá 25 vezes 10 a menos 2. Aí faça meio pelos extremos. Isola o K. O K é 2 dividido por 25 vezes 10 a menos 2. 2 dividido por 25 é 0,08. Esse 10 a menos 2 vai para cima 10 a 2. 10 a 2 é 100. 0,08 é igual a 80. 0,08 vezes 10 a 2 é 8, né? Então não é 2 aqui. 8 newtons por metro. Calculamos a constante. Vamos calcular a massa. A energia cinética é mv² sobre 2. Essa energia cinética, ela é máxima, é igual à mecânica. Então, substituindo, ó, a energia cinética máxima é a mecânica, que é 1. mv², v é 2, que é a velocidade máxima, dividido por 2. Fazendo as continhas, 4m igual a 2. Fazendo aí meio pelos extremos, a massa é 0,5 kg. Bom? Então tá aí, a constante elástica é 8 e a massa é meio quilograma. Vamos para a questão 3. Questão 3. Um bloco de massa 4 kg preso à extremidade de uma mola de constante elástica 25 π², Newton vezes metro, Newton por metro, está em equilíbrio sobre a superfície horizontal perfeitamente lisa, no ponto zero, como mostra o esquema. O bloco é, então, comprimido até o ponto A, passando a oscilar entre os pontos A e B. A energia potencial do sistema mola-bloco é máxima quando o bloco passa pela posição. Bora, pessoal, 1 minuto aí, responda, só 1 minuto. Só adiantando, essa questão não precisa fazer conta. Pronto, já deu. Bem, como eu mostrei para vocês, lá na teoria, a deformação X é quem determina a energia elástica, né? E quando a deformação é máxima, a energia elástica é máxima, é o que ele está perguntando, a energia potencial. A energia potencial é elástica. Então, onde é que a mola está mais deformada? Quando o bloco está no A, ela está comprimida ao máximo, quando ele está no B. Então, embora ele tenha dado a massa, que é 4 kg, e a constante elástica, não vai precisar. Porque você já sabe onde é que a deformação da mola é máxima. A deformação é máxima no A e no B. Por que ela é máxima aí? Porque a mola está comprimida ou esticada ao máximo. E é nesses pontos que a energia elástica é máxima, no A e no B. Então, resposta, letra D.
D de dado, tá bom? Gente, olha só, nessa questão aqui, se você quisesse, você poderia calcular o período, não poderia? Você tem a massa e a constante. A massa é 4, a constante é 25π ao quadrado. O período é 2π vezes a raiz de m sobre k. Dá para calcular o período. Dá para calcular, se quisesse, a velocidade angular, que é 2π sobre o período, tá bom? Então dá para calcular do período a velocidade angular e a frequência, porque a frequência é o inverso do período. Embora ele não tenha perguntado, mas com esses dados aí, dá para calcular isso tudo, tá bom? Então a resposta da questão letra D, D de dado. Questão 4. Um pequeno bloco de massa 5 vezes 10 a menos 2 kg está preso a uma mola e oscila em torno de uma posição de equilíbrio com movimento harmônico simples. Considere que o movimento ocorre ao longo do eixo X, orientado para a direita, e que a posição do objeto em função do tempo é dado por x igual a cosseno de ômega t mais alfa, onde a, ômega e alfa são constantes. Considere que a energia mecânica do sistema é igual a 0,4 joules e que a constante elástica da mola é 2 vezes 10 a menos 1 Newton por metro. Gente, ele não perguntou nada ainda, né? Mas ele já deu algumas informações aí. Ele deu a massa, que é 5 vezes 10 a menos 2 kg. Deu a energia mecânica, que é 0,4 joules. E deu a constante elástica, que é 2 vezes 10 a menos 1 Newton por metro, tá bom? Newton por metro. Massa, energia mecânica e constante elástica. Vamos agora para a pergunta. Sobre este sistema, assinale a afirmação correta. Bem, esse tipo de questão a gente vai tentar fazer por eliminação primeiro. Se não der, a gente vai para a conta. Mas vamos tentar eliminar o que é possível eliminar, tá? Então vamos lá. Se a fase alfa do movimento é π radiano, então no tempo zero o objeto está na posição extrema esquerda, em que a compressão da mola é nula. Gente, se o bloco está na extremidade, ou de um lado, na direita ou na esquerda, é onde a mola está mais deformada. Ou ela está comprimida, ou ela está esticada nas extremidades, que é na posição extrema. Ele fala posição extrema. Posição extrema, a energia, a elástica é máxima, porque a deformação é máxima. E ele fala aí que não tem compressão da mola, que a compressão da mola é nula na letra A. Então a letra A é falsa, tá bom? Essa compressão não é nula. Na extremidade, a compressão é máxima. Letra B. A letra B fala assim: o valor do módulo da aceleração do objeto é constante. Falso. Nesse MHS, no movimento de ida e volta, a força muda, né? A força vai aumentando ou diminuindo, então a aceleração varia. A aceleração não é constante, tá bom? Nas extremidades a aceleração é máxima, porque a força é máxima, e no meio a aceleração é nula, porque a força é nula. Então não posso dizer isso. Letra C. O valor do módulo do momento linear do objeto é constante. Gente, o que é momento linear? Eu sei que vocês podem não ter visto esse conteúdo ainda, momento linear, que na verdade é a quantidade de movimento. O que é a quantidade de movimento? É a massa vezes a velocidade. Então, quando é que a quantidade de movimento é constante? Quando a velocidade é constante. Porque a massa não vai mudar. Então, a velocidade tem que ser constante. E a gente sabe que não é constante no MHS. O corpo acelera e freia. Acelera e freia. Então, ele para nas extremidades e tem velocidade máxima no meio. Então, a velocidade varia. Se a velocidade varia, a quantidade de movimento, que é massa vezes velocidade, também varia, que é o momento linear. Então, a letra B está fora. Você já eliminou letra A, B e C. C. Está fora. Então, ou é a letra D ou é a letra E, tá bom?
que está dizendo aí a letra D? A amplitude depende da energia mecânica, é verdade. E vale 2 metros. Será que a amplitude vale 2 metros? Aí eu não sei, né? Vamos ter que calcular. E letra E. O objeto demora 2 pi-segundos para percorrer uma oscilação completa. Crianças. Aí nós vamos ter que calcular, né? Então vamos lá. Letra A, ele quer saber a amplitude. Quer saber se é 2 metros. E letra B, quer saber o período. Então vamos colocar os dados aqui. Faz o seguinte, eu vou colocar os dados e vocês vão tentar fazer. Eu vou dar 2 minutos para vocês fazerem, tá bom? Quais são os dados? A massa, a constante elástica e a energia mecânica, tá bom? Calculem, por favor, calcule a amplitude, tá bom? E o período. Bora, calcule a amplitude aí. 1 minuto. Vou dar só 1 minuto para calcular a amplitude. Tenta fazer aí. Olha para os dados. Vou dar uma dica para vocês. A energia potencial elástica máxima é igual à energia mecânica. Tá bom? E essa amplitude é a mesma deformação da mola x. Então, com essa igualdade, desenvolve aí, calcule a deformação da mola, que é a amplitude. Bora, pessoal. Já deu. Ok? Vamos lá. Quem é a energia potencial máxima? Kx ao quadrado sobre 2. Quem é a energia mecânica? 0,4. Não esquece. A energia cinética máxima é igual à mecânica. E a potencial máxima é igual à mecânica. Tá bom? Substituindo o K. O K é 2 vezes 10 a menos 1. X ao quadrado sobre 2. A elástica é 0,4. É 4 vezes 10 a menos 1. Cancela aí 10 a menos 1 com 10 a menos 1, né? X ao quadrado igual a 4. Cancelou 2 com 2 também. Então, a deformação máxima é 2 metros. Então, confirmou a letra D, gente. A letra D está correta. Então, a resposta da questão é a letra D. Vamos só eliminar a letra E. Calcule o período agora do sistema massa-mola. O período do massa-mola. 1 minuto, fácil. Calcule o período do massa-mola. Bora, menino. Bora. Vamos se mexer aí. Posso ajudar vocês aí. Período 2π vezes a raiz de m sobre k. Substituindo. A massa 5 vezes 10 a menos 2. O K 2 vezes 10 a menos 1. 5 dividido por 2 é 2,5 vezes 10 a menos 1, que dá 0,25. A raiz de 0,25 é 0,5. 2 vezes 0,5 é 1. Então o período é π segundos, ou seja, ele realiza uma oscilação completa
em π segundos, né? Que é 3,14 segundos, tá bom? Então a letra E está errada. Então realmente a resposta é a letra D de dado. Mais uma questão. Uma esfera de massa 1000 gramas encontra-se em equilíbrio estático quando suspensa por uma mola ideal que está presa por uma de suas extremidades ao teto de um elevador, que executa um movimento de ascensão, né? O elevador está subindo, com uma velocidade constante de 2 metros por segundo. Quando o botão de emergência é acionado, o elevador para subitamente e então o sistema o sistema mola-esfera passa a oscilar em um MHS com amplitude de 10 centímetros. Determine em unidades do SI a constante elástica da mola. Despreze a resistência do ar durante a oscilação. Meus filhos, o que é que vocês estão vendo de dados aí? A massa, 1000 gramas, né? 1000 gramas a massa. Anota aí, massa, 1000 gramas. A velocidade máxima. Por que é a velocidade máxima, professor? Porque o elevador estava subindo. Então, na hora que o elevador para, a bola continua em movimento, ela continua subindo. Só que quando ela começar a subir, ela começa a comprimir a mola. Ela vai freando até parar lá em cima. Depois ela volta e fica realizando o MHS. Então, a velocidade do elevador vai ser a velocidade máxima no MHS, que é 2 metros por segundo. Depois ele dá a amplitude, que é 10 centímetros, tá bom? Gente, ele deu a massa, deu a velocidade máxima e a amplitude. E quer saber a constante elástica. Colocando os dados, ele deu a velocidade máxima, deu a massa e deu a amplitude. E quer saber a constante elástica. Olha, pelos dados aí, gente, não dá para responder não. Então, nós vamos ter que procurar mais dados. Vamos calcular a velocidade angular. A velocidade escalar é a angular vezes o raio, tá bom? Só que esse raio é a amplitude. Então, você tem a velocidade e tem a amplitude, né? Dá para descobrir quem? A velocidade angular. Professor, o que você está fazendo aí, meu filho? Eu vi que não dá para responder a questão só com esses dados aí não, que ele me deu não. Então, eu estou procurando mais dados. Eu não sei se vai dar certo, mas eu vou procurar mais dados para ver se eu vejo uma luz no fim do túnel. Professor, você sabe o que você vai fazer? Não, não sei ainda não, meu filho. Eu não sei nem como é que eu vou responder isso aqui ainda não. Eu só sei que eu preciso de mais coisa. Então, eu vou procurar a velocidade angular. A velocidade escalar é a angular vezes o raio. Não é assim? Então, substituindo aí. A velocidade máxima é 2 e a amplitude é 0,1. Então, a velocidade angular é de 20 radianos por segundo. E agora, professor? Cara, agora eu acho que dá para calcular o período, não dá não? Quem é a velocidade angular? É 2π dividido pelo período. Ora, dá para calcular o período. Não dá não? Substituir os dados. Quem é o ômega? 20. 2π sobre o período. Faz aí meio pelos extremos. 20 vezes o período igual a 2π. Então, quem é o período? 2π dividido por 20. 2 dividido por 20 é 0,1 π segundos. Calculei o período. Professor, e aí como é que eu vou achar a constante elástica? Gente, eu descobri o período. Não foi pela definição de período, foi pela velocidade angular, que é 2π dividido pelo período. Por quê? Porque eu sei que o período é o quê? O período é 2π vezes a raiz de m sobre k. Se eu tenho o período t e tenho uma massa, dá para descobrir o k, que é a constante elástica. Pronto, respondi o meu problema. Façam as continhas agora, por favor, 1 minuto. Quero ver quem vai fazer, tá bom? O período é 0,1 π. A massa é de 1000 gramas, que é 1 quilograma. Substitui e encontre o k. Quero ver, 1 minuto, faça.
Bora, pessoal, faz a continha aí, vai treinando. Bora. Vamos fazendo? Tenta fazer aí para ver se está certo, ver essas continhas aí. Você tem que ter habilidade com essas contas. Gente, ter habilidade não é saber fazer a conta, é saber fazer bem feito, saber fazer rápido. Você tem que fazer rápido, porque o Enem não te dá tempo para fazer conta não. E professor, como é que eu aprendo a fazer uma conta rápida? Treinando. Agora você tem que se dispor a fazer. Vamos lá, vamos substituir. O π é 0, o t, que é o período, é 0,1 π, né? O período é 2π vezes a raiz de 1 sobre k. A massa é 1. Cancela período com período. Traz o 2 dividindo. Cancela π com π, desculpa. Cancela π com π. Traz o 2 dividindo. Dividindo 0,1 por 2 dá 0,05. E agora? Agora eu tenho que eliminar essa raiz, né não? Um jeito de eliminar a raiz é levar os dois lados da igualdade ao quadrado. Elevando os dois lados ao quadrado. 0,05 é 5 vezes 10 a menos 2, tá bom? Vamos fazendo aí o quadrado. Dá 25 vezes 10 a menos 4 igual a 1 sobre k. Elevei ao quadrado. Faz agora meio pelos extremos. Divide 1 por 25, dá 0,04. Esse 10 a menos 4 vai para cima 10 a 4. Para você eliminar o 10 a 4, volta 4 casas com a vírgula. Então a constante elástica vai ser 400 newtons por metro. Tá bom? Então tá aí. A constante elástica é 400 newtons por metro. Sexta questão. Pedro, Tiago, João e Felipe resolveram comprar um carro do ano 2000. Mas se esqueceram de verificar os registros sobre as revisões periódicas. A fim de evitar problemas físicos devido ao excesso de oscilação do carro durante viagens longas, decidem analisar a qualidade dos amortecedores. Eles modelam o carro na situação em que estão os 4 como passageiros, como um único corpo, sobre uma mola ideal, realizando o MHS. Então, eles fazem 3 medidas, obtendo os seguintes valores. Quais são as medidas que eles fizeram? A massa do carro, vazio, 1.000 kg. A massa dos 4, Pedro, Tiago, João e Felipe, 250 kg. A massa somada dos 4. Gente, essa terceira informação aí, ó. 5 centímetros para a compressão da mola quando os 4 estavam dentro do carro parado. Grifa essa palavra, parado. Isso quer dizer que quando os 4 entram no carro, a mola do amortecedor deforma 5 centímetros. Na hora que os 4 entram no carro, o carro desce 5 centímetros, parado. Parado significa dizer que as forças se anulam, tá bom? Sobre o MHS, e com base no exposto acima, é correto afirmar que... Bem, vamos mais uma vez eliminar primeiro o que é possível eliminar. Letra A. A frequência e o período do MHS realizado depende da amplitude. Pessoal, meus queridos, vocês não vão marcar nunca essa letra A, porque você já sabe, já está cansado de ver que o período do massa-mola é 2π vezes a raiz de m sobre k. Então depende só da massa e da constante, não depende da amplitude. Não depende de qual é a amplitude, depende só da massa e da constante. Então a letra A está fora. A letra A já eliminamos. Letra B. A frequência de oscilação do carro é 10 raiz de 2. Tem que calcular para saber a letra B.
Não dá para ver assim, não. Vamos pular a letra B. Vamos para a letra C. A letra C diz assim: a energia cinética é máxima na posição de equilíbrio. Gente, é perfeita a letra C. Eu nem ia mais fazer conta, não. Eu marcaria direto a letra C. Porque eu sei que no ponto de equilíbrio, que é no meio, ó, quando o corpo está oscilando, ó, vai, volta, bem no meio, no x0, que é no meio, a velocidade é máxima. Se a velocidade é máxima, a energia cinética é máxima na posição de equilíbrio, que é quando a mola não está deformada. Então a letra C está correta, pode marcar a letra C. Tá bom? Vamos só realmente confirmar que as outras letras estão erradas. Então vamos calcular a frequência, tá bom? A frequência, a constante elástica e o período. Então nós vamos calcular essas três coisas: a frequência, a constante elástica e o período. Ei, gente, presta atenção. Numa situação de prova, eu não ia fazer conta mais não. Eu ia marcar a letra C e pronto. Se desse tempo, eu voltaria e iria confirmar que as outras letras estão erradas. Mas, nesse caso aí, eu já sei que a letra C é a resposta, porque está muito claro. Mas vamos lá, vamos calcular a frequência, a constante elástica e no caso, o período, tá bom? Vamos pegar os dados aí. A massa do carro vazio é 1000. Das pessoas 250, e a amplitude é 5 centímetros. A massa do carro vazio é 1000. A massa das pessoas 250. No equilíbrio, a deformação é 5 centímetros, tá bom? Então, olha, quando as pessoas entram no carro, o carro desce e para. Então, significa dizer o quê? Qual é a força que puxa o carro para baixo? Força peso. Qual é a força que empurra ele para cima? Força elástica. Se o carro está parado, o peso é igual à força elástica. Então, no equilíbrio, né, na situação de equilíbrio, a força elástica é igual ao peso. Professor, para que serve isso aí? Ora, para quê? Para calcular a constante elástica. Tá bom? Olha aí. Quem é a força elástica? Kx. Quem é o peso? Massa vezes gravidade. Faltou dizer que a gravidade é 10, tá bom? Mas aí acho que foi uma falha da banca. Mas usa a gravidade 10. Substituindo, a constante é a massa vezes a gravidade dividido por x. Só passar o x dividindo. A massa nesse caso aí, pessoal, é a massa dos dois. A massa do carro mais a massa dos passageiros, que é 1250. A gravidade está botando 10 e a constante é 5 centímetros, que é 5 vezes 10 a menos 2. Fazendo as continhas, tá bom? Dá 2,5 vezes 10 elevado a 5 newtons por metro. Isso aí é a constante elástica, né? E ele disse na questão que era 25, então estava errado, né? Por isso que eu marquei letra C. Bem, vamos calcular o que agora? Deixa eu voltar aqui. Calculei a constante elástica, que é 2,5 vezes 10 elevado a 5. Não é 25, a letra B é falsa. Vamos calcular a frequência para eliminar a letra B. A frequência na letra B está dizendo que é 10 raiz de 2, né? Vamos calcular a frequência. A frequência, gente. Professor, como é que é a fórmula da frequência? Meu filho, a frequência é o inverso do período. O período não é 2π vezes a raiz de m sobre k? Então, ao invés de 2π, tu inverte, coloca 1 sobre 2π. E no lugar de m sobre k, tu inverte, bota k sobre m. Então, a fórmula da frequência é o inverso da fórmula do período. Tu inverte o 2π, fica 1 sobre 2π. E inverte o m sobre k, fica k sobre m. Pronto, de boa. Calcula aí. A constante nós já encontramos, que é 2,5 vezes 10 a 5. E a massa é 1,25 vezes 10 elevado a 3, né? Fazendo as continhas aí, tá bom? Dá 200. Esse 200 na raiz é 10 raiz de 10. 10 raiz de 2, desculpa. Tá bom? Então fica isso. A frequência, cancelando 10 com 2, é 5 sobre π raiz de 2 Hz. E a questão lá estava dizendo, na letra B, né? Que era 10 raiz de 2. Então a letra B era falsa, realmente. E aí, depois ele quer o período com carro vazio, né?
É isso mesmo. A letra C é verdadeira, a letra D é falsa, que a gente já viu ali, né? E o período é 2π vezes a raiz de m sobre k. O carro vazio, gente, ele quer para o carro vazio. A massa é só 1000, tá bom? E a constante nós fizemos ali na letra anterior. Fazendo as continhas, isso aí tudo dá π sobre 25 raiz de 10, que dá 0,4 segundos. E ele falou que era π segundos, então a letra E é falsa. Tá bom, gente? Então é isso. Bem, vou dar por encerrado, né? Vou dar por encerrado essa aula. A gente exercitou bem, vimos a teoria completa, vimos algumas animações. Pelo amor de Deus, lembra do período do massa mole e do período do pêndulo, que são as formas mais importantes. Aquelas fórmulas lá das funções horárias são feias, tem que realmente treinar bastante para memorizar aquelas fórmulas. A aula de hoje foi de suma importância para o Enem, que é a parte energética. Onde é que a energia cinética é máxima, onde é que ela é mínima, onde é que a energia potencial é máxima, onde é que a potencial é mínima, onde é que a aceleração é máxima, onde é que a aceleração é mínima, tá bom? Claro que agora vai ter um monte de dúvida na cabecinha de vocês. E mais tarde, né, eu vou estar no plantão de dúvidas e vocês podem mandar as dúvidas de vocês. Eu também mandei para vocês uma lista, tá bom? Tenta fazer a lista e tem para a gente ver as dúvidas no plantão de dúvidas mais tarde, tá bom? Então, um abraço para todo mundo, obrigado pela atenção de vocês e na próxima semana a gente vai mudar o assunto, tá bom? A gente vai começar o magnetismo, tá bom? Que é um assunto espetacular, vocês vão adorar, viu? Um abraço e até a próxima.